Bom dia santo para vocês. É sempre muito bom estarmos aqui reunidos entre família discípulos da Mãe de Deus, mas também sei que nos assiste tantos outros consagrados, tantas pessoas de boa vontade, tantos patriotas, tantos que querem cada vez mais ver o nosso Brasil livre de tantas situações e tantas armadilhas. Por isso que eu continuo dizendo, é muito bom estarmos aqui, mas estarmos aqui também com o entendimento que estamos na proteção do alto. É Deus que nos envia, é Deus que nos autoriza. Pelo nosso batismo, somos reis, profetas, sacerdotes, de certa maneira também, naquele entendimento que eu posso servir a minha igreja. Então, nesse vídeo que eu quero mostrar para vocês, eu estou apenas a serviço. Sou apenas uma mulher que, como outras também, se coloca à disposição da defesa de nossa igreja, do mostrar, do demonstrar todo aquilo que nós temos enquanto igreja católica, quais são os nossos documentos que nos aprovam. Nós temos a nossa Constituição, sim, mas temos tantos documentos pontifícios que podem nos fazer ter coragem de falar, ter coragem de anunciar. Estamos numa igreja que cada vez mais é católica, é para todos. E é nesse entendimento que quero acolher você também a participar conosco esse tempinho que nós vamos ter. Nós sabemos que nossa mãe é uma mãe de muitos filhos, não é? E cada um de nós ficamos assim, de que filho você gosta mais, mamãe? A gente tem muito essa postura quando se trata da mãe carnal, da mãe aqui na natureza humana. Mas a Virgem Maria, pela força de Deus, pela entrega que deu a João, ela recebe a humanidade inteira por filhos. Então, nós olhamos agora para o dia 8 de setembro, contemplamos que é o dia que a igreja festeja Nossa Senhora, a sua natividade. Então eu sei que todos os filhos pelo mundo inteiro estão se movimentando para providenciar algum presente, algum mimo para a Mãe Santíssima, mas vejo que mais Nossa Senhora se agrada, não são com as coisas materiais, né, meu irmão? São com as coisas espirituais, com os valores. Uma mãe, se tiver a oportunidade de se embelezar ou embelezar seus filhos, ela opta para que seus filhos estejam com boa aparência. A imagem e semelhança de Deus é o desejo de Nossa Senhora para toda a humanidade. Então, que esse trabalho que hoje nós entregamos enquanto Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, de fazer um estudo sobre a independência do nosso país, né? Sobre monarquia, sobre república, sobre a nossa querida e amada Princesa Isabel, seja um presente para a Virgem Maria. Cada vez mais que nós apontamos para alguém que teve coragem de defender sua fé e essa pessoa venha a se tornar exemplo para outras pessoas, então nós estamos agradando a Virgem Santíssima. Diante de nós, uma princesa. Diante de nós, uma grande rainha. Ambas mulheres, firmes, fortes, determinadas, convictas, que tiveram por pátria o céu. Nós não podemos decretar, humanamente falando, quem esteja no céu ou não, a nível de pessoas aqui na terra, mas a igreja já nos aponta que a Virgem Maria foi assunta ao céu, ela conhece essa pátria, e é essa pátria que Nossa Senhora quer nos fazer chegar, é nessa pátria que Nossa Senhora quer nos guiar sempre para esse bom porto seguro. Falando de porto, nós vamos buscar enveredar um pouco na nossa história do nosso Brasil, não é? As descobertas de nossas terras pelas tropas portuguesas. E junto com essa descoberta, junto com esse povo que chegou a fé também. Eles trouxeram a fé que era vivida pelo costume deles e foi uma fé muito bem aceita. E que graça nós termos um país, nós sermos cidadãos de um país e que teve já tantos nomes ao longo dessa mesma história, mas entre esses Terra de Santa Cruz. Então, que essa cruz que foi fincada em nossas terras possa fazer cada vez mais novos cristãos, cristãos autênticos, cristãos convictos, cristãos que lutam até mesmo que cheguem no martírio, não é? No martírio branco, no martírio vermelho, mas que esteja para defender nossa fé. Você é um devoto, meu irmão? Você é uma devota de Nossa Senhora? Você é um devoto da Santa Cruz? Quando nós pensamos em alguém que tem a devoção, não é só porque é alguém que usa uma medalha, ou usa um terço, ou tem adereços,
Uma devoção vai muito além. Uma devoção é uma afeição, é um reconhecimento por ser aquele que pode nos proteger, nos envolver, nos guiar, mas também uma devoção indica dedicação. Então, uma pessoa que diz que tem dedicação, mas não tem atos, não tem dedicação. Uma pessoa que tem afeição, mas não tem um reconhecimento, não dá a devida estima para aqueles que são pertencentes à Igreja de Jesus Cristo, nossos bispos, nossos padres, então fica muito difícil. Então, nós precisamos estar pautados o que é a orientação do Papa, o que é que a Igreja tem nos dito nesses últimos tempos. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles traziam muito forte uma devoção, a devoção à Virgem Maria, a mãe do Senhor, a mãe do Salvador. Mas que essa devoção, a gente pode dizer que não só foi algo trazido pelos portugueses. Eu posso dizer que Nossa Senhora é uma mulher amostrada, porque o primeiro milagre que nós podemos narrar que aconteceu justamente nesse outubro de 1717, foi a manifestação da Senhora. Claro, a devoção que os portugueses traziam era a Imaculada Conceição, mas a própria Imaculada Conceição quis se apresentar naquelas águas, entende? Aqueles pescadores encontram uma parte do corpo, depois encontram a cabeça. Então entendamos, Nossa Senhora queria se manifestar. Foi ela quem desejou o Brasil, foi ela quem aqui quis estar, foi ela que quis habitar, foi ela que quis recepcionar tantas e tantas famílias. Nós podemos dizer que um outro milagre que ocorreu em Aparecida do Norte foi o milagre das velas. Algumas pessoas estavam ali reunidas, não é? E de repente aquela vela se acende. De repente aquela vela se manifesta. E eles estavam querendo justamente o quê? A intercessão dela. Queria colocar-se diante deles e Deus essa mulher. Então daí é que a gente entende que foi um milagre de intercessão. Eles rezavam e a Virgem Maria intercedendo a Deus dá um sinal que ela está presente, dá um sinal que ela está firme e forte. Talvez você esteja precisando de um sinal hoje de Nossa Senhora. Eu te pergunto, será que ela não já deu? E que você não esteja tão atento, não esteja observando esses sinais. Outro milagre de Nossa Senhora foi de intervenção. Ia passando um escravo, não é? Por nome de Zacarias, teve o desejo de se aproximar cada vez mais, já que estava próprio do lugar que se rezava por Nossa Senhora, e o seu feitor não o deixou, e ele pediu, e de repente, quando ele estava de frente daquela situação, daquela mulher, né, tão pequena, as correntes se quebraram, as algemas se quebraram. Então, eu penso que todos nós brasileiros estamos nesse pedido de Nossa Senhora de intervenção nas nossas vidas, que quebre tantas algemas que estão sendo colocadas no povo brasileiro, onde nós não temos liberdade, não podemos falar, não podemos nos expressar. Vem, Mãe, nos guarda, nos protege, nos envia, nos dá a parrosia de saber lutar cada vez mais. E ainda podemos dizer que quando nós falamos de tempo imperial, quando nós falamos de Dom Pedro II, podemos apontar que também era um de seus devotos, Mãe Santíssima. Ele esteve em Aparecida do Norte, ele foi ver aquela imagem que seu povo recorria, aquela imagem que seu povo tinha devoção, aquela imagem que fazia brotar no coração de tantos brasileiros a convicção de lutar por seus ideais. E aí Dom Pedro, ele vai fazer uma entrega, ele vai rezar, fazer um pedido, mas ele também faz uma promessa. Ele vai dizer que um dia aquele Brasil seria consagrado a Nossa Senhora. E aí, de fato, o Brasil vai ser consagrado à Virgem Maria, mas depois de um certo tempo na história que a gente pode entender. 1824, não é? Nós temos aqui um grande acontecimento, que é quando nossa Constituição, nossa primeira Constituição, ela é aprovada, entra em vigor. Não é? E isso só vai ter uma mudança depois, quando chega o tempo da República. Mas dentro da nossa Constituição, havia um artigo 5º que vai dizer que a religião católica, apostólica romana, é que deveria ser reconhecida como religião daquele império, daquela situação. Todas as religiões, outras, poderiam acontecer, mas a nível de suas devoções pessoais, não em culto, não publicamente. Então, nossa igreja
nasce com esse cunho. Vindo de Portugal, a família real tinha muita devoção a São Pedro de Alcântara, até porque São Pedro chegou a ser confessor de Dom João III, tá certo? Mas o que acontece? Em 1826, então, o Papa Leão XII vai proclamar ele como padroeiro de nosso Brasil. Não que a promessa de Dom Pedro não vá se cumprir, vai se cumprir, mas inicialmente o Papa decretou. E aqui nós temos os dois líderes, não é? Os dois monarcas que regeram, que governaram o nosso país, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Houve um tempo para cada um. Dom Pedro ficou de 1822 a 1831, teve depois um período regencial, e Dom Pedro II assume em 1840 a 1889. Ambos tiveram bastante influência de José Bonifácio de Andrade Silva. Ele teve muitas contribuições, claro, não se discute isso, mas ao mesmo tempo nós podemos dizer que José Bonifácio, ele recorria cada vez mais a um crescimento e fazer crescer justamente a maçonaria em nosso Brasil. E aí a gente vai narrando alguns fatos, alguns acontecimentos. Aí nós temos a presença de Dom Pedro II com a imperatriz Teresa Cristina. Eles também eram devotos de Nossa Senhora Aparecida e lá estiveram em 1843 para rezar, para se entregar, para fazer também os seus pedidos. Dom Pedro era um homem muito inteligente, com muita sabedoria, falava vários idiomas, né? Teve duas filhas, Princesa Isabel e também a Princesa Leopoldina. O nome da Princesa Isabel é bastante grande, não é? E porque vai trazendo toda aquela história. Ela nasceu justamente em 29 de julho de 1846. Essa herdeira, ela não estaria no trono se não tivesse um acontecimento na vida dela. Primeiro filho, homem, esse filho vem a falecer. Então, por isso que vai se chamar herdeira presuntiva. Por quê? Porque até a chegada de um outro homem, ela ficaria como herdeira. De fato, nasceu um outro homem na família, mas veio também a falecer, então ela vai assumir definitivamente como herdeira aos 14 anos. Vai ser quando ela, depois de um tempo, vai poder jurar sobre a Constituição. Com 4 anos ela já é decretada herdeira, mas quando ela fez 14 anos no seu aniversário, a princesa apresenta-se diante da Constituição e ela vai fazer um juramento perante toda a Assembleia que lá estava. Mais adiante, já estamos agora no ano de 1850, o governo imperial, eles proclamam uma lei, vai provocar justamente a lei Eusébio de Queiroz, e que por parte da elite que lá existia, né, os cafeicultores e tantas pessoas, de certa maneira gerou uma polêmica. Porque o que queria essa lei? Que se tornava agora ilegal o tráfico de escravos. Mas percebam, esse cancelamento do tráfico não cancelava que pudesse haver vendas de escravos dentro do próprio país. Não entrava, mas circulava todo aquele comércio ainda. Então, essas causas foram cada vez mais crescentes. Nós temos nesse período do Império a presença de alguns papas. Papa Pio IX, ele vai ter todo um desenvolver, um despertar, e que nós precisamos ter bastante atenção naquilo que ele tinha interesse. O desejo dele era cada vez mais desvendar os olhos dos fiéis de todas as ciladas, todos os enganos, todos os erros, todas as fraudes, todas as ímpias manobras da sociedade secreta. E aí ele vai especificando cada vez mais que sociedades secretas são essas, né? E muitas vezes ele vai ser bem claro e acusar e apontar para que as pessoas tivessem atenção naquilo que seria a maçonaria. Esse Papa, ele vai decretar 2 dogmas, ele é muito amado porque foi no governo dele que decretou a Imaculada Conceição em 1854, e vai ser esse mesmo Papa, com tantas adversidades
que vai decretar o dogma da infalibilidade pontifícia, a infalibilidade papal, não é? E ele incentivava as pessoas a ter o amor à Virgem Maria. Foi ele mesmo que chama os redentoristas e pede para que faça Nossa Senhora Perpétua Socorro cada vez mais conhecida. Então, por aí a gente pode entender as graças e os feitos desse Papa. Essa foto vem nos lembrar ou nos trazer conhecimento do matrimônio da Santa Isabel com seu esposo, Conde Deu. Eles casaram em 1854, no Rio de Janeiro. Então, nós podemos dizer que essa geração, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II e a própria princesa Isabel, eram homens, foi uma família devotadamente à Virgem Maria, no título de Aparecida, Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Eles cada vez mais tinham esse amor. Existiu no tempo do Império algo que vocês talvez conheçam, o regime padroado. O que significa essa situação? Veja só, o imperador tinha controle sobre o clero e assuntos eclesiásticos, certo? Mas de certa maneira havia uma corresponsabilidade da igreja para o império também para a igreja. A igreja católica era uma instituição submetida ao Estado pelo regime do padroado. Então, quais seriam os deveres, quais seriam os direitos que a coroa teria? E existia uma outra coisa que chamava também, o imperador tinha o direito de exercer o beneplácito. O que seria isso? Veja só, o que seria esse beneplácito? Seria uma situação que a igreja, por acolher a igreja católica como a igreja oficial, mas existia uma ressalva que alguns posicionamentos que os papas tinham para serem aplicados no nosso Brasil, teria que ter a aprovação do senhor imperador. E aí seria o beneplácito. Então, nem todas as atividades que a igreja fazia tinham beneplácito. Se não tinha, então não era passado como regra para a nossa igreja. Então, vejamos, uma coisa que foi muito forte, como no pontifício de Pio IX, foi justamente mostrar a incompatibilidade que tinha a Igreja Católica com os segredos maçônicos. Nossa doutrina católica falava sobre algo que não era difundido na maçonaria. Pelo contrário, a maçonaria vinha desdizer ou vinha fazer colocações onde se negava o mistério, onde se negava a encarnação, não se colocava Deus como supremo, não é? O meio ambiente era tratado de uma maneira, a sociedade e o Estado. Então, esses ensinamentos começaram a divergir muito a religião, o que era o batismo, a Eucaristia, o que era matrimônio. Então, em função dessa incompatibilidade, a igreja não aceita que seus fiéis sejam da maçonaria. Né? Por que não? Porque os princípios maçônicos são princípios anticristãos. Essa foi a grande luta que nós podemos dizer diante do nosso império. E veja só, não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, não tenho estudo suficiente para dizer isso, mas uma coisa eu posso afirmar: nós que somos da Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos o magistério, e quando nós falamos aqui, nós falamos pautados naquilo que o Santo Magistério nos ensinou, naquilo que o Santo Magistério nos coloca como doutrina. E falar da maçonaria não é razão pessoal minha, mas é uma razão que nós defendemos em cima daquilo que a própria igreja durante séculos vem falando, durante séculos vem anunciando. Se vocês prestarem atenção, aqui tem uma lista de papas, e esses papas todos faziam com que seus fiéis observassem o que é a maçonaria para que não pudesse adentrar. Então, desde 1738, o Papa Clemente XII já falava, esses papas que estão na lista, na coluna em vermelho, foram papas que tiveram atuação no tempo do Império. E percebam bem que Pio IX foi um grande destaque, porque foi o que passou mais tempo enquanto havia o Império. Ele fez vários documentos que vocês podem anotar também e depois, posteriormente, estudar, ver o que é que eles diziam, não é? Sobre a maçonaria.
lutar contra a heresia, não é que a gente precisava, e vinha algumas falar sobre os erros que eram mais comuns que a maçonaria fazia, como houve documentos também que ele vai colocar que a maçonaria é a sinagoga de Satanás, né? Onde está sendo construído todos os seus propósitos. Então, quais são os frutos? Então, se vocês querem estudar, se vocês querem entender a maçonaria, não pergunte aleatoriamente para outras pessoas, não. Pode ser que você pergunte um ateu quem é Deus e ele não te responda. Se você perguntar a um protestante o que é o santo batismo, ele também não vai te responder. Por isso, se você quer saber sobre a maçonaria, vá ler os documentos da igreja. Estude, busque, cresça sobre o que nossa igreja verdadeiramente diz, para que você tome um posicionamento não influenciado por I ou A ou B, mas sim por aquilo que é nossa igreja, nossa santa igreja. Então, essa família real, né, ela teve essa característica de estar cada vez mais entregue. Existe um dito de Dom Eugênio Sales, que é bispo, não é? Que atuou muito e que hoje está na graça de Deus. Ele dizia assim, olha, reconhecer uma incompatibilidade doutrinária não implica em fomentar um clima de hostilidade. Preservar a própria identidade e defendê-la não significa incentivar atritos. Com muita sabedoria ele diz isso. E verdadeiramente, quando nós estamos aqui fazendo algumas colocações, não estou querendo que, de repente, você tenha um parente que é maçom e que você vá debater com ele, não, mas apenas você conhecer que aqueles princípios não estão tão coerentes com o que a igreja diz. De repente, você conhecendo, você vai argumentar, mas chegar... Não é atrito que a igreja quer. A igreja quer e se empenhou tanto em trazer tantos documentos para que, em cima de posicionamentos, de entendimento, nós possamos perceber a verdade e aderir a essa verdade. Nosso Deus nunca nos tirou a liberdade, nem os seus papas, nem os papas da igreja vai tirar-nos liberdade. Agora, ter acesso ao conhecimento, isso faz com que tenhamos condições de um entendimento mais apurado e tomarmos decisões. As conversões não acontecem muitas vezes porque as pessoas não estão embasadas na verdade, não estão entendendo a verdade, e aí vai agindo cada uma da sua própria maneira. Mas é muito interessante esse falar de Dom Eugênio. Pio IX, não é? Ele tinha grandes campanhas para mostrar essa verdade, e ele alertava as pessoas do falso liberalismo. Se fala tanto da liberdade, e nós vamos ver que nossa princesa Isabel, ela lutou muito pela liberdade, né, para o fim da escravidão. Mas quando se fala nesse liberalismo, vai se colocar uma palavra aparentemente que vai ser liberdade, mas toda liberdade tem que ser liberdade de quê e para quê. E esse liberalismo não nos conduz a uma liberdade para Deus, para o céu, para a pátria amada. Então, Pio IX fez várias cartas, Quanta Cura é uma dessas cartas, que nós podemos ver, e tem dentro dela também um documento que vai nos posicionar muito bem o que seria o panteísmo, o naturalismo, o racionalismo, o indiferentismo, o socialismo, o comunismo, as sociedades secretas, as sociedades bíblicas também. Então essa figurinha aí vai mostrar que mesmo que tivesse esse acordo da igreja com o Estado, com o Império, de certa maneira Dom Pedro sempre queria ver o lado da Constituição e o Papa queria mostrar cada vez mais os documentos pontifícios, mas que a gente tem que ter a sabedoria de saber nos saber nos comportar entre essas situações. Então, Pio IX vai colocar muito também que uma grande causa de queda dos cristãos é quando eles eram permeados pelo indiferentismo religioso. O que seria isso? Ele vai colocar que o indiferentismo religioso é como se fosse o dogma, a grande verdade das sociedades secretas. Então, meus irmãos, fiquemos
com muita atenção a esses pontos todos, não é? Então, o que esse diferentismo quer fazer, né? Que ele vai colocar como se fossem os artesãos da mentira. Procura eliminar toda a distinção entre vício e verdade. Não existe vício, não existe verdade. De vício e virtude, não existe verdade nem erro. Entre a honra e a ignomia, pretende que os homens de todos os cultos, de todas as religiões, podem alcançar a salvação eterna como se fosse possível haver um acordo justamente entre a justiça e a iniquidade, um acordo? Como é que um homem que rouba tanto, não é? Depois se apresenta sem arrependimento? Não, não existe. Entre luz e trevas, entre Jesus, Cristo e o Belial. Então, esse indiferentismo religioso tem nos causado muitas sequelas. E aí é que Nossa Senhora vai aparecer pedindo para cada vez mais os homens de boa fé, os homens, né, devotos seus, façam muitos sacrifícios para reparar tantos erros, erros como esses, entende? Então a princesa Isabel, ela está num tempo onde tem o seu pai, com muito carinho, com muita firmeza, com muita verdade, mas era uma mulher também que escutava o pai, né? O pastor maior, que ela muito escutava também o que o Papa lhe falava. A princesa Isabel estava num tempo onde muitos documentos foram feitos, realizados falando sobre a maçonaria. E mesmo assim, ela decide ir à Aparecida do Norte para fazer um pedido. Ela queria que o filho que ela não conseguia ter, com tantas dificuldades para engravidar, nascesse, não é? Viesse, mas fosse um filho dado pelas mãos da Mãe de Deus. Então, nós entendemos que existe um compromisso maior dela com a fé. Aos 14 anos, quando ela faz aquele juramento, aos 14 anos, quando ela coloca-se na frente para dizer que vai defender a igreja, era algo muito real do que ela ia fazer. Então, veja, ela entrega para a Aparecida do Norte, não é? Na basílica, não a nova basílica, mas a basílica que existia, um rico manto. Nesse manto havia várias pedras preciosas, representando cada vez mais os estados de nosso país. Nossa Isabel, ela estava entre duas grandes mulheres, a sua mãe, Teresa Cristina, e de um lado, a Virgem Maria. Teresa Cristina foi uma mulher que deu muito exemplo de dedicação pela causa da libertação dos escravos. Ela mesma era uma mulher muito simples, não tinha essas vaidades todas. Então, o que é que ela fazia? Uma imperatriz tem suas joias particulares, tem as joias também do governo, não é? Mas do império. E ela fez uma atitude muito linda. Ela, para patrocinar as causas abolicionistas, ela pegou suas próprias joias e vendeu para arrecadar dinheiro para promover essas campanhas. Então, a princesa Isabel está entre o exemplo dela e está entre o exemplo também de Nossa Senhora Aparecida. Quando você vai ao santuário, você vê a Sala dos Milagres, você sabe das histórias, você escuta aquilo que eles dizem, os primeiros milagres. Ela deve ter se recordado também do milagre quando Nossa Senhora liberta aquele escravo. Então, Isabel foi uma princesa muito influenciada pelas mães, a mãe da terra e a mãe do céu. Então, ela vai tomar posturas cada vez mais perante a essas causas. E ela, sim, também era muito envolvida, então, com as causas religiosas, com as causas abolicionistas, tá certo? E, de certa maneira, a princesa Isabel começou agora a ser uma dificuldade, uma pedra de tropeço para aqueles que são da maçonaria. Por quê? Porque como ela tinha um entendimento de seguir aquilo que a religião colocava, e a religião colocava que não fosse aberto para os cristãos sejam maçons, então ela poderia trazer algumas dificuldades. Mas ela está nessa família, e não podemos dizer que apenas a Teresa e Isabel tinham desejo no fim da escravidão. Não, o seu pai já curtia esse pensamento. Eles mesmo, na casa deles, não tinham escravos. Todos que trabalhavam com
Dom Pedro II eram homens e mulheres assalariadas, tá certo? E eles buscavam cada vez mais rendas para conseguirem ajudar aqueles que estavam para serem alforriados, os escravos alforriados. Eles ajudavam, de certa maneira, até a esconder no palácio alguns escravos. Eles arranjavam muitas verbas. A própria princesa, ela vai estar financiando, né, patrocinando um dos quilombos, o que chamam quilombo de Leblon. O Leblon era um bairro muito rico, mas existia um espaço que ela colocou para que fosse abrigo para aqueles que estavam lá. E era muito cultivado uma flor, a flor camélia. E essa flor vai se tornar um dia o símbolo da liberdade, um símbolo daqueles que apoiavam essas campanhas pelo fim da escravidão. E aí a gente pode dizer que se tornou um gesto político, porque, por exemplo, se você portasse uma camélia aqui, significava para os outros que eles eram a favor também do fim da escravatura, entende? Então, ela começou a cultivar no seu jardim também, e na cidade, as pessoas que plantavam na frente das suas casas, era como se tivesse com a bandeira dizendo que era favorável. Senhor Seixas era um homem que organizava, era o dono da propriedade, mas que recebia ajuda da princesa. Ele sempre levava para ela cada vez mais essa flor, né? E por isso ela vai ser considerada também a princesa das camélias. Por quê? Porque ela era quem mais divulgava essa questão. Essa família recebia os negros no palácio, conversavam com eles, entrava, e isso, de certa maneira, era uma afronta, não é? Para aqueles outros da sociedade que estavam vendo a família imperial ter relacionamento com pessoas da pobreza, que eles não consideravam muito pessoas, gente. E aí o que acontece? Ele vai sempre cada vez mais incentivar a educação. Dom Pedro é um homem de estudo, como nós falamos, falava vários idiomas, sempre muito preocupado com a história, com a geografia, foi um dos primeiros a ter máquina fotográfica. Ele valorizava o estudo. Então, o que é que ele fazia? Ele tentou criar uma lei onde as pessoas que fossem alforriadas tivessem acesso à educação, às faculdades. E aí, logicamente, essas leis foram negadas. Então, o que é que ele fazia? Ele pegava dinheiro do seu próprio sustento e beneficiava e patrocinava para que aqueles negros pudessem estudar. E, em virtude disso, muitos, o analfabetismo, que era muito alto, foi cada vez mais encontrando uma harmonia. Por quê? Porque ele valorizava muito essa educação. E chamava-se a Bolsa do Imperador. Não tem Bolsa Família, era a Bolsa do Imperador. O que seria essa Bolsa Imperador? Naquele tempo era ele que financiava cada vez mais para que aqueles escravos pudessem estudar. Os ex-cativos se tornaram muitos eles médicos, advogados, engenheiros, em função desse apoio de Dom Pedro. Por 3 vezes, Dom Pedro se ausentou. Quando Dom Pedro se ausentava, então quem assumia era justamente a princesa Isabel. Então, o que aconteceu? Na primeira vez que ela foi assumir o governo, então ela, em 1871, nós já estamos, ela vai prestar um juramento solene diante da Assembleia Geral do Imperador, né? Antes de assumir a regência, ela no governo assumia também o Senado, e ela vai fazer um juramento, e nesse juramento que ela faz, ela vai dizer assim: juro manter a religião católica apostólica romana, a integridade e a indivisibilidade do império. Então é a essa mulher que nós estamos aqui narrando, recorrendo e querendo fazer um paralelo que vocês vão perceber dela com Nossa Senhora menina, que via naquela menina uma possibilidade de felicidade para o nosso Brasil. Então, depois que ela faz esse juramento, que ela assume essa regência em 1871, ela vai fazer uma lei ventre livre. O que significava isso? Nenhuma criança nascida
de escravas negras seria também escrava. E isso foi um grande progresso, nós podemos dizer, para todos. A princesa recebia diariamente, a partir desse momento da lei do ventre livre, várias ameaças, né? E ameaçavam a ela, ameaçavam seus filhos, por quê? Porque você imagine que os negros que eram alforriados ou com a lei do ventre livre, aquelas crianças não seriam mais daqueles senhores. E o que aconteceria? Não existia indenização, então havia de certa maneira um prejuízo, e por conta desse prejuízo financeiro, eles ameaçavam que a princesa Isabel devia se aquietar, devia ficar quietinha sem tomar posicionamentos. Pio IX decretou, não é, que de uma forma mais definitiva a proibição e a participação do clero católico brasileiro junto à maçonaria, e todos os católicos envolvidos com a maçonaria fossem imediatamente excomungados pela igreja. Ele tinha respaldo naquilo que era o seu governo e, portanto, seus antecessores que falavam da maçonaria. O que acontece com Dom Pedro? Dom Pedro não acolhe essa determinação. Por quê? Porque o próprio Dom Pedro I, Dom Pedro II tiveram envolvimentos altos com a maçonaria também. Mesmo que a princesa Isabel não gostasse, seu pai tinha posicionamentos. Então, aí ele vai formular um decreto, né, que não reconhece o valor da Ordem da Santa Fé. Lembra que tinha aquele beneplácito que ele podia ou não acolher, então ele vai dizer agora que não acolhe a determinação do Papa, ele não vai acolher do Papa. Então existe essa charge que foi lançada no jornal. Por quê? Porque esse regime do beneplácito não foi acolhido por Dom Pedro. Direito constitucional, poder ao imperador de autorizar ou não a aplicabilidade das orientações vindas do Vaticano para a Igreja brasileira. Então, o que aconteceu, meus irmãos? 2 bispos, não é? Um de Recife e de outra cidade, não acolheu o decreto de Dom Pedro e disse que ia ter obediência ao Santo Papa. E isso gerou muita discussão, e aí Dom Pedro vai se colocar. O que é que ele manda fazer? Manda prender esses padres, esses bispos. Dom Vital era de Recife, hoje existe um processo, ele está como para verificar, ele é servo de Deus, e Dom Antônio, que também era um outro bispo que estava nessa mesma situação. A igreja restringe, então, seu apoio com a monarquia. A partir do momento que, pela função do beneplácito, o imperador não se coloca em obediência ao Papa, então ele vai, de certa forma, tirar o seu apoio. E isso começou a dificultar todo o processo. Veja, Santa Isabel, né? Existe um processo, mas ainda não decretada santa. Essa mulher, princesa Isabel, ela só estava na regência quando seu pai tinha que se ausentar do país. Então, ele se ausentando do país, ela reassume. A segunda regência dela foi um tempo muito difícil. Por quê? Porque existia muita inconformidade da maçonaria para com a princesa Isabel, que se colocava cada vez mais com postura de acolher aquilo que seria dito pela igreja. Princesa Isabel queria um governo liberado por pessoas sem vínculo com sociedades ocultas, e ela colocava isso. Um povo sob a ação de um grupo secretista que age nas sombras é um povo escravo, e era justamente isso que a princesa Isabel tinha tanto medo. Então começou a ter um forte embate político-religioso entre esses 2 grupos, não é? Os maçons e os católicos, cada vez mais com seus posicionamentos. E o que acontece? Os liberais maçons se juntam agora aos protestantes do Brasil, querendo que não existisse mais a monarquia. Aí começa todo um regime para acabar com a monarquia. Por quê? Porque na possível morte de Dom Pedro, quem iria assumir seria justamente a princesa Isabel. Então, eles queriam acabar com essa monarquia, com o Império Brasileiro, né? E foi visto que, já que não teria mais os escravos, então cada vez mais que tivesse a influência
dos Estados Unidos para mandar, para começar as campanhas também de imigração. Para alcançar esse objetivo, defendia a imigração em massa de americanos para o Brasil. E eles estavam, na verdade, querendo o quê? Regenerar toda uma cultura. Porque, veja, se o povo do Brasil era um povo católico, se mudasse essas pessoas, então poderia ser que eles tomassem cada vez mais o caminho que eles queriam de desgraçar nossas terras. 1884, a Nossa Senhora, ela está em Aparecida do Norte, acolhendo todos aqueles peregrinos, mas recebe também uma visita inédita. Se Princesa Isabel foi a Aparecida do Norte pedir para engravidar, então ela retorna com o Conde Deu lá, mas trazendo seus 3 filhos. Ela levou 3 de seus filhos e ela estava cada vez mais feliz por esses acontecimentos, por essa grande causa de estar. Isabel não cultivou estadistas próprios para dar apoio público a ela, porque ela não era uma mulher que gostava da política, ela gostava da firmeza que nós precisávamos ter enquanto igreja. E assim, dessa maneira, ela não provocou pessoas de poder que estivesse também a favor dela ou que fosse defender a sucessão dela. Ela vai para a Aparecida do Norte. Só que ela já percebe o conflito que ela está. Ela já tem um entendimento de todos os trâmites, de todas as ciladas que a maçonaria tentaria colocar para ela, também como os protestantes, para que essa monarquia acabasse. Então ela vai à Aparecida. Ela primeiro deu o manto, mas ela vai uma segunda vez e leva a coroa. Dedicava-se totalmente ao mês de Maria, né? Isabel sempre teve essa religiosidade muito forte. Enfeitava os altares, gostava de flores, as camélias sempre estavam nos altares de Nossa Mãe Santíssima. E aí aqui ela vai agora, quando ela foi na primeira vez, foi pedir a intercessão para engravidar, nessa segunda vez ela vai pedir a intervenção da Virgem Maria para o nosso Brasil. Entrega uma coroa, né? E junto com essa coroa ela vai entregar também um bilhetinho. É um bilhete muito lindo, muito singelo, com muita expressão. Eu, diante de vós, sou uma princesa da terra, e eu me curvo, pois és a rainha do céu. E eu te dou tão pobre presente que seria uma coroa igual à minha. Se eu não me sentar no trono do Brasil, eu rogo que a senhora se sente por mim e governe perpetualmente o Brasil. Isabel, princesa do Brasil. É muito lindo, não é, saber? Você conhecia essa história? Você conhecia essa devota? Eu posso dizer que essa apóstola que tanto soube fazer, então ela foi pedir a intervenção. Ela retorna, sabe que a maçonaria vai estar ferrenha, querendo acabar com esse império. A maçonaria tenta fazer um plebiscito para que, em caso do falecimento de Dom Pedro II, ela não viesse a governar, né? Mas ela tinha direito à sucessão do trono, mas qual o argumento que estavam para dizer para ela? Que ela não era, não usaria, digamos, da democracia, ou ela não usaria da liberdade, porque ela era ultracatólica, era o que diziam dela, obcecada por uma educação religiosa, e que ela tinha mais bem a própria igreja, colocava a igreja acima até dos seus posicionamentos políticos do que propriamente amor à pátria. Essa era a acusação que tinha. Mas ela, de fato, era uma mulher muito firme, muito obediente, o que a igreja colocava. Agora aqui apresento a vocês o Papa sucessor de Pio IX, Leão XIII. Ele fez uma carta pastoral justamente no dia 5 de maio de 1888. E nessa carta ele vai falar sobre a abolição da escravidão no Brasil. E vai mostrar cada vez mais que tem alegria quando vê um brasileiro que também pulsa no seu coração essa causa. De certa maneira, já foi um apoio para aquilo que a princesa Isabel estava vivenciando. Ela tinha um desejo de fazer a lei que daria a liberdade para todos os escravos. E veja como ela é temente. Veja, meus amores, aqui pode alguém dizer assim, mas Mara,
Você não sabe as reais intenções da princesa Isabel. Meus irmãos, de intenções o inferno está cheio. De fato, eu não sei quais eram as intenções, mas o que nós estamos narrando aqui são fatos. Foram ações que foram realizadas. E essas ações realizadas trouxeram benefício para muitos. Nós estamos falando a favor de uma situação porque nós temos fatos comprovados, nós temos uma história documentada que isso aconteceu e que isso foi assim. Então perceba, se em 5 de maio o Papa nos traz uma carta, que era uma carta pessoal para o Brasil, ela responde dia 13 de maio, mas ela assume a regência, a terceira regência, em 13 de maio, a princesa Isabel, ela vai escrever, vai decretar, vai assinar a Lei Áurea, que era o quê? Abolia imediatamente a escravidão e todo o território brasileiro, território nacional. E por isso ela é aclamada como a redentora. Por quê? Porque ela redimiu aqueles cativos. E imagina a perseguição que a princesa Isabel sofreu, as ameaças que ela tinha. Então se levantou, não só do exército militar, mas se levantou a guarda negra da Redentora, que eram os próprios escravos, que começou a proteger a princesa para que nada de mal acontecesse. Agora imagine como estava a situação dos KFD, que eram contra essa libertação. E aí houve uma campanha para que fosse produzida uma caneta de ouro, onde ela pudesse assinar, a Lei Áurea. E essa caneta foi feita também muito com patrocínio daqueles que estavam no quilombo. A libertação desses escravos todos foi conquistada de uma maneira muito linda, porque enquanto nós percebemos que para haver a liberdade de muitos se recorre às guerras, às mortes, ao sangue, Nossa Senhora estava tão infusa nessa situação, havia uma proteção tão misteriosa, tão mística de Nossa Senhora Aparecida, a Imaculada Conceição, que essa lei foi assinada sem sangue, sem mortes, sem guerras. Foi assinada, não posso dizer que na paz, porque os maçons e os grandes agricultores estavam, mas não houve padecimento de morte. Então, o que acontece? Com essa Lei Áurea, a monarquia perdeu o apoio dos fazendeiros de café, dos donos de escravos, da maçonaria, dos protestantes, que mantinham grandes poderes econômicos, sociais e políticos. E qual era o grande medo desse povo? O grande medo desse povo era que princesa Isabel, pegasse todos esses que fossem libertados agora, porque teve a Lei Áurea, e colocasse essas pessoas no governo. Esse era o medo. Então, na verdade, eles não queriam que o povo estivesse governando, que o povo estivesse assumindo cada vez mais a política do país. E aí a gente pode dizer que foi um golpe de Estado, mas não foi um golpe que foi feito pelo povo, não houve a participação do povo, houve a participação daqueles que tinham interesse, daqueles que queriam manipular, daqueles que queriam cada vez mais jogar suas pedrinhas conforme seus próprios interesses. E mesmo que isso tenha acontecido lá em 1800 e tanto, a gente consegue trazer isso para o Brasil de hoje e perceber que a história é mais ou menos assim, O mecanismo parece que continua. Então, meus irmãos, em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro proclamou a República e depois tirou Pedro em um golpe de Estado republicano. E aí a gente pode perceber cada vez mais que assumiu nesse momento um governo provisório. Então, além de ter deposto, mas vocês imaginem a situação que aconteceu com a abolição da escravatura, a liberdade das pessoas, como eles saíam felizes, mas ao mesmo tempo o Papa Leão XIII, que inicialmente no dia 5 de maio envia uma carta estimulando as pessoas a estarem cada vez mais devotamente livres, e agradecidos, ele envia
também uma condecoração, uma mensagem que ele vai enviar, mas ele vai enviar um prêmio, e esse prêmio é o que se chama de a Rosa de Ouro, por ter promulgado a abolição da escravatura. A Rosa de Ouro é um objeto feito de ouro maciço, que é entregue por parte da igreja, por parte dos papas, a alguém, alguma personalidade que tem uma reverência, uma estima, que teve um ato heróico, digamos assim. Ao recebê-la em 1888 das mãos do núncio apostólico, jurou obediência ao Papa para estar cada vez mais firme e forte. Então, isso para a maçonaria foi péssimo. Por quê? Porque agora havia cada vez mais que estava existindo mais firmemente essa unidade. Se a proclamação da República foi no dia 15, logo no dia seguinte existe a lei do banimento. O que é essa lei do banimento? Seria uma lei onde chegaram para Dom Pedro II e disseram que ele estava fora do governo, mas além de fora, que ele estava sendo expulso do país. E para evitar manifestações populares, porque o povo gostava justamente da princesa Isabel por ter feito essa graça da abolição, quiseram que saíssem o mais rápido do Brasil para que não houvesse nenhuma revolta, imagina assim. Essa é a última foto da família imperial aqui no Brasil, não é? E esse governo provisório, então, concede à família imperial um valor para o seu sustento. Dom Pedro, quando vocês forem ler a biografia, vai ver que ele era um homem muito simples. Ele sempre foi a favor da liberdade de imprensa, mesmo quando atacavam e chegavam, você vai ficar calado, e ele dizia a liberdade é acima de tudo. Ele sempre foi muito reto no que era o dinheiro dele, no que era o dinheiro, não é? Eles não viviam do luxo, muitas vezes costuravam as roupas, muitas vezes não tinham tantos desejos materiais, apesar de ter, mas poderia ter muito mais. Então, ele se recusa a aceitar aquela oferta que estava sendo dado para ele. Então, ele é banido, sem nenhuma remuneração, sem mais nada, e ele tinha que sair do país o mais breve possível. E o que é que ele diz? Com muita humildade: se assim será a minha aposentadoria. Trabalhei demais, estou cansado, agora vou descansar. Então, a família imperial ficou se organizando na paz, e já no dia 17, na madrugada do dia 17, veja, a República foi dia 15, já no dia 17 já partiu para Portugal. E a princesa Isabel, ela vai nos colocar frases que devem fazer-nos pensar. Se a abolição é a causa disso, desse golpe, eu não me arrependo. Eu considero valer a pena perder o trono por ela. 1000 tronos houvera, 1000 tronos eu sacrificaria para pôr fim à escravidão. Então, nós temos que ver, meus irmãos, que amor, isso é patriotismo. O patriotismo não é você querer aquele pedaço para benefício próprio, mas querer para aqueles que estão. E aí ela vai dizer: mas meu coração é o mesmo para amar minha pátria e todos aqueles que nos são tão delicados. E aí, mesmo assim, eles são colocados para fora do Brasil. 28 de dezembro de 1889, com mais ou menos 3 a 4 semanas da viagem, Teresa Cristina, nossa imperatriz, morre de tristeza, morre de dificuldade. Quem foi acostumada a viver em tantas regalias estava agora confinada a viver sem rendas, porque todas as propriedades que estavam aqui tiveram que deixar. Dom Pedro II morre em 1891, muito pobre, morando de favor em um hotel. A princesa Isabel é privada de todos os seus direitos, mesmo que fossem legítimos, né? A República lhe baniu de tudo, todos os seus bens imóveis transferidos para o patrimônio nacional, nada mais, né? Sem remuneração nenhuma. Exílio muito penoso, porque foi uma viagem sem volta. Uma mulher que lutou para que fosse livre os escravos, agora se via presa, fora do seu país, fora da terra que tanto amou.
Foi um sofrimento muito grande, foi um sofrimento cada vez mais purificador, foi um sentimento e uma mortificação que eu acho que foi reparador para tantas coisas que ela viu acontecer. Sofrimentos a purificou e em todos os momentos permaneceu solícita aos muitos brasileiros que a procuravam e a amavam. Nunca foi de ter rixa ou de ter sentimentos de rejeição porque o Brasil me fez isso, não. Algumas pessoas feriram a princesa, não os brasileiros. E ela soube sempre distinguir e não guardar rancores no seu próprio coração. Ela, então, seus pais ficaram em Portugal, depois morreram, ela ficou na França. Conde Deus, seu esposo, era um homem que vinha de uma descendência, família, né? Ela sempre recorria a uma basílica, La Sainte-Croix. Eu já estive nessa basílica, é muito linda, de adoração perpétua, e se diz que no exílio ela recebia diariamente a Eucaristia. A sua religião foi o consolo profundo, foi o lugar de refúgio, foi o valor e o objetivo da sua vida. Extremamente devota de Nossa Senhora, agora de Lourdes, por estar lá, né? E do Sagrado Coração de Jesus. E estava sempre empenhada em defender a fé católica, os preceitos, os conceitos, e ela ficou conhecida no povo por beata, né, em função justamente dessa vida religiosa que ela tinha. Depois de anos, a gente vai perceber que a coroa que a princesa Isabel deu para a Virgem, a Imaculada Conceição Aparecida, não foi colocada nela. Só no ano bem depois, em 1904, o Papa Pio X ordenou a coroação. E essa coroação de Nossa Senhora Aparecida foi feita justamente com a coroa que a princesa Isabel deu. Mas em qual situação foi isso? Estavam para ter os 50 anos da proclamação da Imaculada Conceição. Então, justamente usaram a coroa que a princesa Isabel deu. Ela passou muito tempo ainda no exílio, né? Foi um tempo muito difícil. O resto da sua existência, 32 anos de exílio, não foi brincadeira, e foram morar na casa do Conde Deu, Castelo Deu. Ela levou seus filhos também para estar lá, mas na época da Primeira Guerra, muitos refugiados, muitas pessoas, muitos soldados atingidos, e eles acolheram na sua casa, para que sua casa se virasse também, de uma certa maneira, como um hospital para receber todos esses soldados que estavam nas batalhas. E aí vai chegar o centenário da independência do Brasil. 1922 seria 100 anos de independência. Então, o que é que o governo faz? O que é que o governo quer? Quer fazer uma homenagem agora à família imperial, a Dom Pedro. Então, vai ser revogado aquela lei do banimento, onde a família real não podia estar mais no Brasil, mas existe uma liberdade para que retorne ao Brasil. Então, em 1920 foi revogada essa lei. A família imperial brasileira poderia retornar ao Brasil e seria organizado um local para acolher os restos mortais de Dom Pedro e da Imperatriz Teresa Cristina. Mas no ano 1921, antes de retornar, a princesa Isabel morre. Então ela foi para o exílio e nunca mais voltou ao Brasil. Tinha 75 anos. Foi sepultada lá mesmo e muitos brasileiros sofreram profundamente a perda ou o ganho daquela senhora que tanto bem fez para o Brasil. O Conde Deu, quando chega o ano de 1922, ele vem para o Brasil para essa tão grande homenagem pelo centenário, mas ele morre em plena viagem no navio. Ele não chegou ao Brasil também. Ele morreu, foi bem assistido nas suas missas, né? Morre o esposo da princesa Isabel. Em 1930, o Papa Pio XI, a pedido dos bispos brasileiros, proclamam até que fim Nossa Senhora da Imaculada Conceição a padroeira do Brasil, né? Aquela capelinha de onde ela esteve tanto tempo, agora ela está na Basílica.
uma das maiores basílicas de todo o mundo. E essa declaração dela ser padroeira do Brasil não tira São Pedro Alcântara como padroeiro, como um patrono, são dois que tem, mas ela de fato assume. E aí, uma conversa que teve logo depois que a princesa assinou a Lei Áurea, foi que os brasileiros queriam fazer uma homenagem a ela, pelo reconhecimento do belo ato que ela fez. E ela uma vez estava conversando com o padre e eles observavam como era linda a paisagem do Corcovado, né? Que beleza, que graça, que manifestação de Deus naquela paisagem. E aquele padre dizia que naquele local, naquela ponta lá, deveria ser feita uma imagem religiosa, para que as pessoas que chegassem no Brasil tivessem reconhecimento. Bom, ela guardou essa conversa e logo depois que ela está na Lei Áurea, chegam para ela e vão dizer assim: princesa, nós queremos fazer uma grande imagem sua, para que todas as pessoas reconheçam que a senhora é a Redentora. E ela, com muita singeleza, com muito brilho, com muita devoção, ela diz: não. A imagem que deve ser construída é do Redentor. Construa no Corcovado a imagem do Redentor, o verdadeiro Redentor do Brasil. Então, foi inaugurado em 12 de outubro, justamente dia de Nossa Senhora Aparecida de 1931, o Redentor. E como a própria princesa colocava, por a princesa ter assinado a abolição da escravatura, muitos queriam homenageá-la com a estátua do Alto do Corcovado. Isabel preferiu que fosse erguida uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, o verdadeiro Redentor dos homens. Vocês percebam? Está lá pequenininho, mas tem o Sagrado Coração de Jesus. Em 15 de agosto de 1967, a Virgem Maria é colocada como a generalíssima do Exército Brasileiro. Ela é a nossa general e ela é terrível como um exausto em ordem de batalha. Então, meus irmãos, depois houve um decreto presidencial que os corpos da princesa Isabel e de Conde Deu também viriam para o Brasil. Então, hoje está as tombas, não é? Do lado esquerdo, princesa Isabel, Dom Pedro II, Teresa Cristina e o Conde Deu. E as famílias repousam, a família repousa, aguardando cada vez mais a ressurreição dos mortos e o juízo final que se dará. Então, temos que perceber que o culto à princesa Isabel era um culto que já era manifestado por tantos e tantos escravos, mesmo quando ela estava viva. O quanto eles eram gratos por ela. Agora, com 90 anos do seu falecimento, no ano de 2011, foi entregue ao arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, uma carta para reconhecimento dela como serva de Deus, porque o culto popular já existia. E nós temos que perceber que existe uma relevância no processo para ser decretado um santo. Qual o grau, qual o nível de comprometimento daquele candidato com a missão que Deus deu a ele na terra. Veja, a Virgem Maria teve várias missões, mas nós não podemos dizer que essa rainha não escolheu uma princesa para ter uma missão aqui na terra brasileira. Ela veio fazer tantas leis para que pudesse fazer isso. E como se tem que correr um processo, é interessante ver as suas virtudes, o exemplo de vida, né, se foi devotada à sua família, é um autêntico patriotismo, firmeza nos seus princípios, convicções, nos seus posicionamentos, capacidade de mortificar, a abolição da escravatura é o seu ato maior, não é? E ter recebido também do próprio Papa a Rosa de Ouro. Veja, se as pessoas buscam, depois de mortas, um reconhecimento de suas virtudes, a gente pode dizer que a princesa Isabel teve o reconhecimento de suas virtudes em vida. Então, isso tudo precisa ser levado em questão. Nós estamos agora diante de uma padroeira, que Nossa Senhora cada vez mais vem nos capacitar, não é? Aquela que vela, que protege, a Virgem Maria também é a nossa patrona, é aquela que nos representa, mas nós temos a atual situação, Brasil 2021, onde se fala nos jornais
tantas coisas que estão para acontecer agora nesse 7 de setembro. E aí é preciso que eu, que você, nós tenhamos intervenção. Se quando foi o golpe foi dado e virou república e não teve a manifestação do povo, é necessário que agora esse povo cada vez mais possa ser consciente daquilo que a igreja coloca e que queira defender os princípios da igreja. Não estou falando de política, estou falando de religiosidade, eu estou falando de convicções, estou falando para aqueles que são cristãos, para aqueles que querem reconhecer a Mãe Santíssima como a mulher que vem imperar nas diretrizes de nossas vidas, de nossas famílias. Nós temos uma Constituição, sim, mas nós também temos os documentos de nossa igreja. O que é que ele nos fala? O que é que ele nos aponta? Como é que chega nesses novos céus? Nós estamos aguardando um milagre da princesa Isabel para que comece o seu processo, mas será que a cura que nós mais precisamos hoje, enquanto brasileiros, não é a cura do nosso povo, da mentalidade, de buscar essa verdade, de renegar tudo aquilo que nos afasta dos princípios de fé, de catolicismo, que foi a nação, nossa nação impregnada há tanto tempo? Então que peçamos esse milagre, que possamos nos viver realmente como um patriotismo. Patriotismo, meu irmão, muitas vezes conservar os valores, e os valores do nosso Brasil não estão sendo perpetuados, não está sendo ensinado. O que é que as pessoas entendem hoje por família? O que é que as pessoas entendem hoje por vida? O que é que as pessoas entendem hoje por sucesso, por ser bem-sucedido? É esse sentimento que nós estamos cada vez mais querendo nos colocar. Então, convidar a vocês para fazer sacrifícios. Muitos governos mandam suas riquezas para incentivar as campanhas a favor do desarmamento, a favor da guerra, a favor disso, a favor daquilo. Vamos nos reunir enquanto consagrados para favorecer a nossa rainha com sacrifícios e juntar esse capital de graça em favor, em benefício do nosso próprio Brasil. Nós temos um link aí que vocês podem enviar os seus sacrifícios. Todo primeiro sábado do mês nós enviamos os sacrifícios. Então faça isso. Se você quer ajudar seu Brasil, mortifique, faça um sacrifício, mesmo que você não possa fazer grandes coisas, mas não é necessariamente sair na rua ou não sair na rua, mas o que é que espiritualmente você pode fazer? Efésios, não é contra homens de carne e de sangue que havereis de lutar, mas contra todo o principado. Então, se a briga é pelo ar, vamos pelo ar cada vez mais nos movimentar. Dia 8 de setembro, né, nós vamos ter uma missa, onde vamos reunir também com o Padre Valdori, e ele vai estar com todos os consagrados engajados nesse sentimento de pedir a glória de Deus, de pedir cada vez mais que essa verdade seja revelada. Eu tenho uma canção muito bela que foi composta por Rosana. Rosana é um membro da comunidade Vida Nova e ela fez uma canção que vocês podem até se perguntar, foi com a intenção de ser para a Princesa Isabel? Não, mas coincide muito bem. Obrigada, Rosana, por nos ter dado o direito de utilizar essa canção nessa formação. Minha pátria é o céu. Onde residem teus jardins, quero aspirar os teus perfumes. É que o teu amor se apoderou de mim, a tua beleza me consome. Mas haverei de esperar até que o meu exílio chegue ao fim. A fúria do amor me impele a desejar o alvorecer nos teus jardins. Me devora minha alma.
A Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminando o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial, arrebatada para junto do trono de Deus. Meus irmãos, esse é o sinal de nossa segura esperança. Que possamos ser firmes, possamos ser fortes, possamos nos erguer cada vez mais nesses conceitos do que a Igreja nos ensina, dos valores que precisamos defender, porque aí sim também teremos a pátria por céu. É muito interessante vivenciarmos nossas escolhas de acordo com o destino que nós queremos. Seu destino é o céu, a sua pátria é o céu. Então entendamos, estamos nessa terra cá apenas como peregrino, mas se desejamos o céu, temos que tomar posturas. Posturas como a princesa Isabel tomou. Quando ela recebe a Rosa de Ouro, ela recebe também uma carta do Papa. E nessa carta, ele vai fazer uma declaração de muito mimo, como ele usa. Ele usa a expressão mimo. Eu vou passar aqui, você pode pausar quando você for assistir, você pode depois ler. E você lendo, você vai ver como é gracioso estarmos na obediência de Deus, estarmos conforme os mandamentos de Deus. Receber a promessa do céu é algo maravilhoso. Então, que vocês possam ler pausadamente depois o que ele escreveu e ver como vale a pena. Meus caros, estamos próximos ao dia 7 de setembro, próximos ao dia 8 de setembro, independência e ao mesmo tempo aniversário da Virgem Maria, que possamos interceder para que todas as almas do nosso Brasil possam contemplar a pátria celeste. Não se gaste em situações que arranquem o seu céu, mas se consuma cada vez mais para promover a liberdade das pessoas através do conhecimento que você pode adquirir e repassar para as outras. Muitos cheirinhos no coração, felicidades. O que vai acontecer com o nosso Brasil depende do nosso povo, depende de mim, depende de você. Deus abençoe.